Oi meninas, no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre base, como escolher a base, para que serve, como aplicar e assim por diante. Se vocês querem saber um pouco mais sobre a base, então é só continuar assistindo e vir comigo. Então, primeira coisa, como escolher o tom de base. Nunca vá comprar uma base se você já estiver maquiada, porque você tem que testar. Essa história de testar no dorso da mão, no colo, no braço, não funciona. Por quê? Você tem que testar como que a base vai ficar aonde você realmente vai passar ela, que é no rosto. E nessa direção, ela tem que mesclar com o rosto e o pescoço. Por quê? Às vezes a gente tem uma leve diferença de tonalidade entre o rosto e o pescoço. Se você não testar aqui onde dá pra ver a junção dos dois, você pode pegar uma base que fique boa no teu rosto, mas que ela não case com o resto do corpo, dando a impressão de que você tá com uma máscara e vai ficar a cor errada. Ela vai ficar mais escura ou mais clara. No meu caso, o meu rosto é um pouco mais escuro do que o meu pescoço e o resto do meu corpo. Embora eu passe protetor solar no rosto, mas eu acho que é a parte onde fica mais exposta, né? Então é onde acaba ficando um pouquinho mais morena. Eu tenho que utilizar uma base que case melhor com o pescoço, porque ela vai uniformizar o rosto e não vai ficar a diferença. Se eu usar uma que fique perfeita no meu rosto, ela vai ficar mais escura do que o resto do corpo. Aí é aquela história que você tem que ir passando a base até onde fica a capa da blusa, porque senão fica aparecendo a marca da base. E não é esse o nosso objetivo. O objetivo é você utilizar uma base que deixe você com aspecto bonito, natural, saudável, mas sem ficar parecendo que você está de máscara ou que passou um reboco na cara. Mesmo que às vezes você use uma base de cobertura pesada, faça uma cobertura mais grossa, mas ela tem que dar um ar de algo mais natural, tá? Então, por exemplo, vou mostrar pra vocês como que vocês fariam para escolher o tom da base. Rosa 1. Pra vocês terem uma ideia. Eu vou pegar o beige 4. E agora eu vou pegar a da minha cor, que é a beige 1 da Vult. Então essas seriam as três cores que eu iria mostrar pra você. Essa daqui está muito escura. Essa, ela tem um tom mais rosado. E a minha pele, ela tem o fundo amarelado. E essa seria um tom correto, porque ele está com o fundo amarelado e na mesma tonalidade. Às vezes pode parecer para vocês que uma das outras cores esteja um pouco melhor, mas olha como está quando começa a secar um pouco mais, como essa daqui é o tom exato da minha pele. E mesmo porque aqui eu não espalhei, né? Aqui a gente teria que espalhar ela. Olha como ela some no pescoço, você não vê a marca dela mais no pescoço, tá? E essas daqui, você iria continuar vendo a marca. Às vezes, meninas, o que pode acontecer com vocês é vocês ficarem entre dois tons. Da Mary Kay, no tom que eu estou agora, da pele, eu fico entre o beige 1 e o beige 2. A beige 2 fica escura e a beige 1 fica muito clara. Então, como que a gente faz? A gente mistura a base. Você pega um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, faz o teu tom ideal e você aplica. E às vezes acontece da pessoa ter que fazer isso constantemente. É o tom da pele dela, não tem uma base exatamente do tom. Então aí você vai ter que se adaptar qual é a sua base melhor, qual você prefere e sempre mesclar para dar o seu tom de pele, ok? Bom, feito isso, vamos falar sobre a aplicação. Muitas pessoas utilizam este pincel aqui para fazer a aplicação da base. O pincel, o famoso pincel de base, língua de gato. Se você for numa lojinha para comprar pincel e falar, eu quero um pincel de base, eles vão te entregar este daqui. Ele é bom para aplicar base? Olha, tem gente que usa. Eu não consigo utilizar. Eu acho que ele fica, ele cobre um espaço muito pequeno do rosto. Então você tem que ficar passando muito. Isso faz com que a base fique riscada com as marcas
dos pelinhos do pincel, embora seja um pincel super macio. Esse que eu tô mostrando pra vocês é o da Macrylan. Ele é super macio, super gostoso, mas a base fica marcada. Então você vai ter que dar acabamento com outro pincel ou com os dedos. Então eu já acho mais prático utilizar esse pincel para outra coisa e utilizar para aplicação da base. Muitas pessoas usam os dedos, eu já utilizei, funciona assim, só que eu fico com um desespero de estar com a base nos dedos, acaba entrando base dentro da unha. Eu prefiro utilizar para aplicação de base um pincel tipo esse Kabuki, tá? De topo reto. Esse também é da Macrylan, tá? Ou vocês podem utilizar um pincel assim, também Kabuki, na diagonal. Ele também é mais preciso, só que ele vai deixar também a base um pouco mais marcada e mais pesada. Este daqui vai deixar a base um pouco mais uniforme e vai dar um polimento melhor na base. Vocês podem utilizar também esse Dual Fiber, que nada mais é do que um pincel com duas fibras. Ele tem essa pretinha, que é mais curtinha, e a branquinha, que é maior. E ele vai dar um acabamento mais suave. Esse também é da Macrylan, tá, meninas? Ele vai dar um acabamento mais suave, mais leve. Então, se você quiser um efeito de base mais leve, mais pro dia a dia, usa um pincel Dual Fiber. Se você quiser uma cobertura um pouco mais pesada, mais pra noite, usa o Kabuki. Outro detalhe, a base você tem que ver qual a tua expectativa para base. Você quer uma base de cobertura alta, uma base de cobertura média, uma base de cobertura leve? Normalmente pro dia a dia as pessoas utilizam mais uma base de cobertura leve ou um BB Cream, CC Cream. Eu não consigo utilizar porque eu acho que a cobertura é muito leve, quase não faz diferença. Então eu prefiro usar uma base de cobertura média mesmo para o dia a dia. A diferença é que eu aplico de uma maneira mais suave, ou com um pincel Dual Fiber ou uma camada bem fininha. E à noite eu utilizo uma camada um pouquinho mais pesada e nunca dispenso o corretivo, como a gente falou sobre ele no episódio passado. Então, vamos deixar de blá 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 e vamos à aplicação da base. Então, você pode pegar a base. Eu vou aplicar essa Matte Vult, da Vult, tá? De 01. É uma base baratinha, ela custa em torno de 20, 25 reais. Não passa de 30 reais, tá? E eu vou mostrar pra vocês que não precisa ter uma base extremamente cara pra você conseguir ter um bom resultado, tá? Então, eu vou utilizar ela. Você pode aplicar no dorso da tua mão ou em plaquinhas como essa daqui, um plastiquinho, onde você achar melhor para você utilizar, tá? Plaquinha, olha, ela escorrega, ela tem uma consistência líquida, tá? Eu venho com o pincel, batidinhas aqui na plaquinha para pegar a base no pincel, vou começar a aplicar. Se você aplicar de maneira circular e esfregando a base, você vai fazer uma cobertura mais suave. Se você aplicar dando batidinhas, você vai fazer uma cobertura mais espessa, tá? Que é a que eu gosto. Se você não gosta, é só você aplicar em movimentos circulares, que ela já vai dar uma diminuída na cobertura da base, tá? Sempre lembre de dar uma esfumadinha com restinho na orelha e aqui no pescoço. Mesmo sendo o tom da tua pele, é bom pra não ficar nenhuma marcação da base, tá? Mas é só uma esfumadinha mesmo, não precisa passar em todo o pescoço, só dá uma esfumadinha. Tá feita a aplicação desse lado. Como eu disse pra vocês, o meu rosto é um pouco mais escuro do que o meu pescoço. Então, olhando assim, parece que a base está mais clara do que o meu tom de pele. Mas realmente, do que o tom de pele do meu rosto, ela tá mais clara. Mas olha como ela fica perfeita no meu pescoço. Então ela não dá a sensação de máscara, tá? E é isso. Agora eu vou fazer a aplicação do outro lado. E esse é o resultado, menina. Tá? Se vocês acharem necessário, vocês podem vir depois que der uma secadinha com uma segunda camada, tá? É importante você ver se a sua base, a base que você escolhe, ela tem essa capacidade de construir camadas.
Porque tem base que se você constrói camadas, ela vai craquelar, ela vai começar a rachar e ela não vai ficar legal. Se você tem uma base como essa daqui da Mary Kay, elas aceitam construção de camadas. Então você pode passar, a hora que ela tiver mais sequinha, você pode vir e passar uma segunda camada por cima para dar uma cobertura um pouquinho mais pesada. Que é o que eu vou fazer agora. Eu vou aplicar novamente uma segunda camada. Passei a segunda camada, já dá pra ver que dá uma boa diferença entre uma e outra. Eu vou agora aplicar a segunda camada do outro lado também. Uma dica, meninas, sempre que a gente aplica a base, tem que passar bem próximo ao cabelo, esfumar a orelha e esfumar o pescoço. Ah, mas meu cabelo vai ficar sujo. Vai. Aí você pega um lencinho umedecido, pode ser de demaquilante ou umedecido normal, vem e tira o que ficou no cabelo. Porque se você não fizer isso, fica a diferença de tonalidade e vai dar aquela impressão de máscara, tá? Então, tá feito, já retirei a base do cabelo. A base tá pronta. Um detalhe, eu sempre aplico nos lábios, porque isso vai facilitar na aplicação do batom, que a gente vai falar mais pra frente. Sempre aplico na pálpebra também, porque normalmente a nossa pálpebra também tem uma cor diferente do restante da pele. Se você não fizer isso, principalmente se você não utilizar uma sombra, vai ficar manchado. Então, capricha, pode passar em cima do olho, não tem problema nenhum. Eu vou só dar um tapa nessa cara, tirar essa cor de mortinha e eu volto pra continuar falando com vocês. Então, meninas, já voltei. Agora, uma carinha um pouquinho mais saudável. O objetivo da base nada mais é do que ela uniformizar a nossa pele, deixar a pele de uma maneira mais... para dar uma uniformizada na pele, tirar aquelas diferenças de tonalidade, deixar ela mais bonita realmente, pra gente poder vir com a maquiagem. Pra mim, a base é indispensável na maquiagem. Pode ser que pra você não seja, então isso fica a critério de cada um. Como eu sempre digo aqui, meninas, maquiagem não tem uma regra definitiva, tem que ser assim, tem que ser assado. A gente tem alguns conceitos, né, e bom senso também na hora da escolha das cores e tudo mais. Você tem que fazer da forma que você se sinta melhor, que você se sinta bem. Eu acho que a base faz uma diferença muito grande, principalmente para dar esse ar mais de pele viçosa, pele bonita, sabe? Sem imperfeições, tá bom, meninas? Mas se vocês gostaram do vídeo, se vocês acharam que é válido, que outras pessoas vão gostar também, se eu ajudei vocês de alguma forma, não esqueça de dar o joinha, comentar, se inscrever aqui no canal para que eu consiga continuar trazendo mais conteúdos aqui para vocês. Tá bom, meninas? Um super beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!